Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a graça e também sobre as temporadas. Então, nós entendemos que nós temos que buscar a alegria nas angústias, nas aflições. Isso não significa que nós estamos na direção errada, mas sim significa que nós estamos na direção de algo que é maior ainda. Então nós devemos não valorizar as nossas dores individuais. E sim, nós precisamos valorizar o nosso chamado sobrenatural. O Pai, o que Ele quer de nós. Então nós temos que entender que nosso Pai, Ele nos capacita. E Ele não quer algo em troca. O faz qualquer coisa para isto. Nós temos que permitir que o Espírito Santo entre e faça habitação, porque é Ele que nos dá força, alegria, a alegria do Senhor que nos fortalece. É que nós temos que entender que nós somos salvos, nós somos filhos, nós somos escolhidos, nós somos herdeiros. E com isso, nós temos que dar espaço ao poder de Cristo, do Espírito Santo. Nós vamos ser aperfeiçoados. As nossas fraquezas não vão significar nada, porque nela Ele que vai nos dar força para nos fortalecermos e para nós passarmos por esse processo, porque a vida é um processo. À medida que nosso sofrimento, que nós sofremos, porque nós fazemos escolhas erradas. À medida em que nós deixamos o Pai entrar no nosso sofrimento, Ele tem o poder de fazer transformação, dar a resposta, dar a cura daquilo que nós precisamos. Nós não precisamos estar remoendo as situações. Nós temos que ver que Jó ele foi testado, porém ele não tinha pecado nenhum. Antes mesmo dele pecar, ele já estava lá no altar fazendo os sacrifícios. E mesmo assim ele foi testado. Mesmo assim, ele passou por um processo doloroso, que ele ficou sem os filhos, sem a família, sem a riqueza, mas Deus foi um bom pai. Ele dobrou tudo, além das riquezas, os filhos, porque por mais que os filhos já tinham morrido, Deus dobrou os filhos. E veio mais ainda. Então a alegria e a bênção são os filhos, a herança de Deus. E Ele deu mais. Então nós não precisamos focar no problema, na situação. Porque às vezes as situações vêm só para nos capacitarmos, para nós passarmos por um processo de aperfeiçoamento e ter o poder nas nossas vidas. E entender que o Pai, Ele é a nossa cura. E Ele é que nos fortalece. Davi, ele estava passando pelo vale da sombra da morte. E ele pediu para o Senhor andar com ele. Porque mesmo se o Senhor estivesse com ele, não ia acontecer nada com ele. Mesmo se ele passando por tanta dor. O que isso representa, o vale da sombra da morte hoje? Às vezes o espírito de medo, às vezes um problema financeiro, às vezes qualquer coisa, qualquer processo de dor. Nós temos que entender que com Cristo, com o nosso Pai, nós estamos bem e nós devemos entregar Ele para Ele, porque no momento que nós entregamos para Ele a nossa dor, o Espírito Santo ele vem, ele nos dá força. Nosso caminho pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, é importante para o nosso destino, para nós alcançarmos o nosso propósito. A vida com o Pai não se trata de olhar para o nosso objetivo. Nós temos que entender o objetivo final, a trajetória, a forma que nós passamos a dificuldade ou a dor é muito importante, porque quando nós temos esse relacionamento com o Pai, nós entendemos que nós não somos, mesmo caluniado, nós não devemos colocar no nosso coração, porque isso não é
o nosso adversário, mas sim os demônios que tentam contra as nossas vidas. Jesus também sofreu aqui na terra, mas quando ele viu que a missão dele era a nossa salvação, ele cumpriu o chamado dele. O propósito que ele tinha aqui na terra. Nós só conseguimos encontrar alegrias nas dificuldades quando nós assimilamos o que é a eternidade e o resultado final desse propósito, desse projeto do nosso Pai para conosco. Nós vamos falar que há poder nessas temporadas. E esses poderes, né, das temporadas é que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Assim como existe uma temporada específica para todas as coisas. O rei Salomão, em Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala o seguinte: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantear e há tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar um abraço. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de deixar de fora. Há tempo de rasgar e há tempo de coser. Há tempo de estar calado, há tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Então, quando nós estamos passando por uma temporada, nós temos que ter certeza que há tempo para todas as coisas. Nós sabemos que o Pai, ele não vai desperdiçar nada, porque ele é um bom Pai. Por mais que nossas escolhas não sejam certa, às vezes há uma escolha errada, nós escolhemos, mas Deus não desperdiça essa chance de nos ajudar, de nos fortalecer e nos colocar no caminho, na trajetória certa. Uma coisa nós temos que ter em mente, que Deus não planeja nenhum problema para nós, mas Ele aproveita a cada circunstância para nos ensinar e nos tornar mais prontos para realizar a sua missão. Então, isso nós devemos deixar bem claro em nossa mente, por isso que eu vou repetir, que Deus não planeja nenhum problema na nossa vida. Ele é um Deus perfeito e nós temos que estar prontos para a nossa missão, para o nosso propósito. Então nós temos que entender que vai ter tempo para nossa vida, para nós dar risada à toa, mas temos que entender que nós vamos ficar tristes devido a nossas escolhas, a algum problema, ou nós não entendemos a vontade do nosso Pai. Isso significa que é um problema muito grande, que a maioria dos cristãos não entende que a vontade de Deus ela é agradável e ela é perfeita e ela é boa. Às vezes, alguma coisa que nós queremos muito, Deus não quer para sua vida, porque Ele sabe que vai ser ali que está a sua falha. Nós temos que entender o coração do nosso Deus. Nós temos que entender que nós vamos passar por todas as temporadas na nossa vida. E nós precisamos passar com a ajuda do Espírito Santo e entender a vontade do nosso Pai. Se até o rei Salomão passou por todas essas temporadas e ele foi o homem mais sábio, quanto mais nós, que nós não temos tanta sabedoria e conhecimento. Eu quero que você pense nisso, pense nessas temporadas, medite nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal e amanhã nós vamos continuar falando sobre as temporadas.